O PT parece que acordou. O PT admitiu que está muito atrás da direita, dos bolsonaristas principalmente, no que se diz a comunicação na internet, e já tem um plano que está sendo elaborado pelo Fernando Haddad e que vai ser entregue à direção do PT. Será que vai dessa vez? Vamos conversar, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se fosse a primeira vez, eu peço para você já se inscrever no canal. Estamos quase em 100 mil, dá essa força pra gente, dá essa moralzinha, valeu? E se você quiser contribuir, você pode se tornar membro do canal por R$ 7,99 ou você pode ajudar no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. No final do vídeo eu vou passar o nome dos apoiadores do canal como forma de agradecimento, beleza? Olha, o PT admitiu, tardiamente, mas admitiu que ele está muito atrás dos bolsonaristas no que se diz em comunicação digital. A gente vê a presença de Jair Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, Eduardo, Flávio nas redes sociais. Nem de longe, por exemplo, chega perto do que tem o Lula. O Bolsonaro tem 4 vezes mais seguidores no Twitter do que o Lula. Eu sei que grande parte é de robô, mas o que importa é que esses robôs até são mais destrutivos do que seres humanos, porque Bolsonaro postou alguma coisa, os robôs imediatamente dão like, comentam e retweetam. E aí aquilo vai, aquilo vai, aquilo vai. É um movimento que é tão rápido que eles conseguem logo chegar nos assuntos mais comentados do Brasil. E aí eles conseguem uma coisa que a esquerda não consegue, que é sair da bolha. Porque normalmente quem vai ver o que o Lula posta é alguém que é de esquerda. Porque você fica preso dentro da bolha da esquerda, você tem que ser seguidor do Lula para você saber o que ele está escrevendo. Mas a direita, como rapidamente consegue ser um dos assuntos mais comentados do Brasil, ela acaba saindo da bolha, ela acaba sendo vista pelo Brasil inteiro. Então, apesar de não serem pessoas reais, mas eles têm uma maneira de causar volume de compartilhamento, de comentário, de like, e eles acabam sendo vistos até fora do ambiente bolsonarista. Então o PT está elaborando um projeto, o projeto já está na mão do Fernando Haddad, ele que é responsável com mais outras 15 pessoas, e esse projeto vai ser entregue para a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT. Na semana passada, o plano foi entregue à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que elegeu a comunicação como uma das prioridades do seu segundo mandato à frente do partido, iniciado em novembro. E aí, a ideia deles é falar sobre temas que são sensíveis e que precisam ser tocados de alguma maneira. Por exemplo, o PT nos próximos meses deve focar suas críticas a Bolsonaro em 3 frentes. O ataque à democracia promovido pelo governo federal, a agenda contra direitos humanos simbolizada pelo pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, Justiça, e a precarização do trabalho e do emprego, em razão da política econômica de Paulo Guedes, Economia. Mas isso tudo vai ter um desafio muito grande, né? Porque o Lula é imprevisível. O Lula ainda é um político à moda antiga, ele faz as coisas muito de maneira intuitiva, ele faz assim o que dá na cabeça dele e é difícil enquadrar o Lula num esquema. Então, por mais que eles tenham um projeto, difícil vai ser fazer o Lula entrar nesse projeto. Nada se compara, no entanto, ao desafio de incluir nessa estratégia o maior produtor de conteúdo do partido, o ex-presidente Lula, notoriamente imprevisível na forma de se expressar. O Instituto Lula tem a sua própria equipe de comunicação e opera de forma autônoma do PT. Então, o PT tem esse grande problema, que é, há vários produtores de conteúdo ao mesmo tempo, né? A CUT produz de um jeito, as centrais sindicais produzem de outro, o PT produz de outro, o Lula produz de outra maneira. É unificar tudo isso numa frente única e transformar isso de maneira intensa, estar mais presente nas redes sociais. Parece que o PT acordou? Mais ou menos. Porque depende como isso vai ser feito. O que vai ser feito está certo. Isso é o que tem que ser feito. Mas talvez mais importante do que o que seja o como. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas não costumam decidir o candidato por motivos racionais. Elas costumam decidir o candidato em que elas vão votar por motivos emocionais. Nessa última eleição para presidente, por exemplo, a maioria das pessoas que ia votar no Bolsonaro tinha meio que vergonha de dizer que ia votar no Bolsonaro. Fora aqueles mais radicais, a maioria que votou tinha vergonha de falar. Então eles chegavam assim procurando gente que fosse votar também de maneira meio discreta. Então as pessoas chegavam para mim, por exemplo, e falavam: em quem você vai votar para presidente? Você vai votar no Bolsonaro? Aí eu falava assim: não vou votar no Bolsonaro. Nossa, mas por que não? Em quem você vai votar? Você é petista? Você é comunista? Eu simplesmente dizia assim:
Eu não posso votar num cara que diz que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Eu não posso votar num cara que diz que prefere ter um filho morto num acidente do que homossexual. Eu não posso votar num cara que diz que não aceitaria ser operado por um médico cotista. É uma questão de ser humano. Não é uma questão dele ser um mau político. O Bolsonaro é um mau ser humano. Era isso que eu dizia. Mas isso é um argumento racional. Funcionou para mim, mas não funciona para as pessoas. Eu não acredito que ninguém tenha deixado de votar no Bolsonaro porque eu falei isso. Porque isso não toca no coração. As pessoas simplesmente tinham medo, falavam para elas que o PT era o comunismo. Eu lembro desde que eu era criança de ouvir falar que comunista come criancinha, vocês lembram disso? Eu, como criança, eu ficava imaginando uma mesa de jantar assim, numa bandeja um bebê e as pessoas lá comendo braço de bebê, perna de bebê. Na minha cabeça de criança era aquilo. E essa imagem meio que existe ainda na cabeça das pessoas, que a pior coisa que existe no mundo é ser comunista. Nem existe mais movimento para transformar o Brasil em país comunista. Nunca teve. Né? Sempre existiram pessoas, Partido Comunista já teve, mas eles nunca tiveram tamanho para nada. No entanto, esse medo irracional mexe com as pessoas e faz elas votarem. Funciona. Então o que você tem que fazer não é falar de temas nacionais. A melhor coisa que você faz, escolhe uma pessoa que simboliza aquele tema e foca naquela pessoa. Por que, por exemplo, o Datena tem tanta audiência? Por que o Marcelo Rezende tinha tanta audiência? Esses programas, eles não falam da violência pública. Eles mostram um caso específico de violência e vão mostrar a família daquele jovem assassinado, daquele jovem que sofreu acidente de trânsito, daquele jovem que teve a casa inundada numa enchente. Eles não falam da enchente, eles falam da pessoa que perdeu tudo. Aí as pessoas se sensibilizam. O que o PT deveria fazer? Eu vou deixar aqui uma sugestão. Se alguém puder compartilhar esse vídeo para que chegue alguém do PT, vai que oxigena um pouco as ideias. A minha sugestão é o seguinte: pega um caso em que ninguém vai ser contra. Por exemplo, ninguém é contra indígena. Mesmo quem votou em Bolsonaro não votou porque queria desmatar a Amazônia, não votou porque queria expulsar o povo indígena, não votou porque queria transformar aquilo tudo em plantação de soja ou em campo de mineração. As pessoas não votaram por isso. Mas não adianta você falar da questão indígena. Porque, por exemplo, eu já fui numa reserva Guarani, mas a maioria das pessoas nunca foi. A maioria das pessoas não tem um vizinho indígena, não conhece uma pessoa indígena. Então isso não diz muita coisa pessoalmente para você. Mas se você pegar uma pessoa indígena e mostrar o drama dessa pessoa, aí você vê que, ao contrário do que o Bolsonaro fala, né? O índio é um ser humano também. Ele diz que está quase virando ser humano, né? Não, mas ele é. Ele sofre, ele tem sentimento. Então imagina que fosse um filho seu que fosse morto por um fazendeiro que quer a sua terra. É isso que as pessoas não entendem porque se fala de maneira geral. Mas olha, por exemplo, essa mulher indígena aqui falando. Dá uma olhada, preste atenção que vale a pena. Tudo que está provado aqui está acontecendo. Os garimpeiros estão invadindo as terras. Os madeireiros estão invadindo nossas terras. É para grilagem. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra. E a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada nossas terras. Porque as terras indígenas não é demarcada. Os outros têm a obrigação de entrar nas nossas terras, mas o governo dá a obrigação de demarcar nossa terra. Os nossos caciques estão ficando doentes. Porque todo dia não consegue mais fazer uma roça. Porque é preocupado. O que é que saiu mais? Saiu que a FUNAI não existe mais. Estão colocando ruralista. Estão colocando a FUNAI para a agricultura. A Damares, que é mulher aquela? A Damares. Aquela mulher não representa nós indígenas, não. Porque os evangélicos estão entrando sim na nossa terra. Para dividir o nosso povo. Tirando a nossa cultura, agora quer tirar a nossa alma. A nossa alma. Ela não conhece quem é indígena. Ela não conhece a terra indígena. Ela não conhece o rio. Ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe. A Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele do nosso território: respeita o nosso direito, respeita o nosso antepassado. Porque desde 519 anos nós estamos resistindo. E dizer, mesmo que tira a nossa raiz, ela está lá enfrutada e ela está crescendo e ela vai criar mais frutos e as flores vão espalhar. Vocês repararam como é diferente quando você vê a pessoa falando? Não tem como não se emocionar. Essa mulher falando, ela fala o que eu nunca vou conseguir falar.
Não adianta eu falar do problema indígena, não adianta eu falar do quanto isso é errado. Tem que levar ela para falar. Não tem que ser uma equipe de divulgação, uma equipe que está gerando conteúdo jornalístico falando do problema. Tem que ser ela falando. Tem que colocar ela para falar. Olha a cara do Rodrigo Maia. Olha como ele ficou. Alguém consegue falar alguma coisa contra essa mulher? Não consegue. Então não é o PT falar da questão indígena, é colocar o indígena para falar. Olha essa outra, veja que como a mulher tem mais força, como a mulher consegue ser mais emocional e consegue tocar mais as pessoas. Não é levar o Raoni para cima e para baixo falando da questão indígena, é colocar essa mulher aqui falando do que está acontecendo na terra dela. Isso é o que vai emocionar as pessoas, dá uma olhadinha. Fomos consultados se queríamos deixar nossa terra sagrada. Nhanderu Marangatu, esse que está ali. É só esse que para vocês é montanha, uma serra, para nós é sagrado. E hoje nós somos perseguidos, nós somos discriminados, nós somos mortos, assassinados. Já passa de 300 pessoas, Guarani Kaiowá, líderes indígenas assassinados. Nós mulheres somos violentados pelos pistoleiros, somos mortos e jogados. E passa na imprensa dizendo que nós foi achado na beira da estrada. Como se nós fôssemos mortos na beira da estrada como animal. Mas nós somos mortos pela nossa terra. Dos caciques que estavam junto com nós, hoje está tudo assassinado. Estão mortos. E nenhum foi para a justiça. Nós não somos o mal. Porque nós só fôssemos o mal, já tinha muitos latifundiários mortos. Nós não somos esse aqui. Essa arma aqui não é arma, é utensílio pra gente matar o tatu pra gente comer. Não é pra gente usar contra não indígena. Nós estamos aqui hoje de luto, na luta, triste, demarcando a nossa terra. Essa terra aqui é nossa. Essa terra aqui, nós estamos demarcando com o nosso sangue. Nós somos humanos, fazemos parte do Mato Grosso do Sul, fazemos parte do Brasil. Nós somos originários dessa terra. Nós queremos que a justiça seja feita aqui. Essa terra, Nhanderu Marangatu, para nós é sagrado. É um lugar muito sagrado. É por isso que nós vamos morrer tudo aqui, mas nós não saímos daqui. Essa terra é nossa. Nós pedimos para Roseli, para latifundiária, por que fez isso com a gente? Não pode matar assim, atirar em nossos líderes. Se diz sente civilizado, não pode fazer isso, nós temos que conversar. Então, se eu puder deixar alguma contribuição aqui, e eu acho que tanto eu como vocês, a gente pode contribuir, vocês podem contribuir comentando o que vocês acham, eu acho que é bom que o PT acordou que precisa fazer alguma coisa. Mas não é simplesmente o que fazer, é como fazer. Você precisa, primeiro, achar os temas, e nesses temas você achar elementos que representem esse tema. Você levar um representante e esse cara vai falar do problema dele. Ele não vai falar da questão indígena, sul-americana, amazônica, como que o Estado deve... Não, ele vai falar do problema dele. Nós vamos focar aqui, ó. Mostra para essa pessoa o que você passa. Por exemplo, quando você falar de a Damares não quer fazer plano de abstinência sexual para combater gravidez na adolescência, leva essa menina aqui. Não é lógico, eu não estou falando de levar a menina e expor a criança, mas o caso dela. Conversa com a família dela, porque ela foi violentada pelo pai, pelo avô e pelo tio. E muita da violência que acontece contra a mulher acontece dentro de casa. Às vezes pelo pai ou pelo padrasto. E muitas vezes a mãe sabe. Então não é simplesmente uma escolha, não vou fazer relação sexual. Não vou ter relação sexual, vou me abster, essa questão simplista da Damares, não é assim, mas tem que colocar um caso concreto, tem que mostrar, olha isso aqui, fala para essa menina que ela não deve ter relação sexual, vai lá, pregue para ela a abstinência, vamos ver se funciona. Você entendeu? Esse é que é o foco, é a pessoa, é o ser humano, é tocar as pessoas pela emoção. Se você não tiver esse foco, não adianta fazer projeto, não adianta ter equipe, não adianta você achar que vai revolucionar a comunicação na era digital. Porque o que a direita entendeu é, você pega pela emoção, então eles trabalham com o medo. E o que a esquerda tem que fazer é trabalhar pela emoção, não com mentiras, não com fake news, mas mostrando o ser humano. Não é falar de racismo, é mostrar a pessoa que sofreu. Não é falar de homofobia, é mostrar o rapaz que sofreu. E ir na pessoa. Isso toca porque, gente, a gente sabe o que é. Tá certo?
Agora eu vou deixar aqui como forma de agradecimento os apoiadores do canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e eu já fui.